Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Uma situação espiritual. Lá nas cartas de João, terceira João, fala de uma coisa bem interessante que é ajuda de uma maneira digna de Deus. Olha que interessante esse negócio. Então, podemos parafrasear dizendo que existe uma ajuda que não é digna de Deus. Como é que seria isso? Seria mais ou menos assim. A gente sempre tem que olhar para Jesus, porque João apenas ele imita Jesus. Então, como é que Jesus fazia? Jesus ele ajudava as pessoas na necessidade delas de uma maneira plena. Só que muitas vezes não era a maneira que a pessoa esperava. Exemplo, o jovem rico que queria seguir Jesus, né? E aí Jesus falou assim, Senhor, como é que eu herdo a vida eterna? Acho que foi assim, se eu não me engano, sou bem ruim de memória. Vá e cumpra os mandamentos, mas eu já cumpro todos. Aí ele olhou para ele, te falta uma coisa. Vende o que você tem, doa aos pobres e vem comigo. O que ele fez? Saiu triste, porque ele tinha muitas coisas. Entendeu? Então a ajuda digna de Deus é aquela ajuda básica que vai atender o que a pessoa precisa de maneira imediata e vai atender coisas que a pessoa precisa de maneira também imediata com relação à alma e ao espírito dela. Por quê? Porque Deus é pleno. E esse jovem rico, ele já tinha os bens desse mundo. Então ele não precisava desse tipo de ajuda nesse momento. Ele precisava de uma ajuda mais específica para ele. Só que ele não sabia que precisava daquilo. Entendeu? Então essa maneira digna de ajudar como Deus, de ajudar, uma maneira digna de Deus para ajudar as pessoas, essa ajuda digna, essa ajuda comparável a uma ajuda que vem de Deus, é aquela que supre as minhas necessidades. E olha que interessante, depois de 3 dias com Jesus ensinando, ele dispensou a multidão e foi depois do 3º dia que ele supriu a necessidade básica, que era alimento. Então, não existe um momento, né? Não existe, como é que eu posso explicar? Não existe aquela necessidade absoluta de ser imediata aquela ajuda. Ela tem que ser oportuna. Tem que ser no momento que mais vai trazer o crescimento para a pessoa, que mais vai trazer o amadurecimento para ela. Entendeu? E eu quero deixar para você mais uma coisa. Ninguém vai conseguir ajudar de maneira digna de Deus, de uma forma absoluta, de uma forma plena, todos os dias. Ninguém vai fazer isso, tá bom? Isso é uma coisa que não vai acontecer. Mas Deus ele vai usar várias pessoas para trazer essa plenitude. Uma dá um grãozinho aqui, outra dá um grãozinho ali, outra dá um grãozinho aqui. No fim do dia vem aquela outra que complementa com aquela pincelada. Entendeu? Porque Deus usa todos, não somente uma pessoa. Ele vai usar uma pessoa quando aquela pessoa for a única. Certo? Então eu quero que você pense nisso. Isso não estou dizendo para você que você não deve fazer, tá? Eu estou dizendo para você que você deve fazer sim, mas com um olhar mais profundo,
com um olhar de propósito, com um olhar de como eu posso fazer de maneira plena por aquela pessoa. A pessoa me pede um dinheiro para um gás. Se eu não tenho, eu dou o que tenho. Porque no final, a ajuda, eu só vou saber se ela foi digna de Deus quando eu estiver diante de Deus. Porque só Deus conhece os corações. E só Ele vai conseguir dizer para mim que aquilo que eu fiz veio dele ou não. E como diziam as Escrituras, o que não veio dele vai ser queimado pelo fogo. O que veio vai resistir ao fogo. Entendeu? Então, meus queridos, falei do gás, né? Só para finalizar, antes que eu esqueça, que eu sou um desmemoriado. Então, se eu tiver condição de comprar o gás para a pessoa, então que eu vá lá e compre. Porque é o que ela precisa naquele momento. Mas se eu não tenho condição, que eu dê o que eu tenho. Entendeu? Mas entenda que isso não pode ser uma obrigação por obrigação. Tem que ser algo que vem de mim. Vem aqui de dentro. Por quê? Porque se virar obrigação, vira peso. Se vira peso, eu faço com raiva. E se eu faço com raiva, eu tomo ódio das pessoas que me pedem. Então tem que ser algo espontâneo. Então devagarzinho aquilo vai sendo construído com a prática, com a habitualidade, com o esforço de fazer aquilo. É mais difícil para aqueles que são, muquiranas, avarentos. É mais complicado. Como eu já falei em outro vídeo aqui, porque eles são pessoas que muitas vezes tomaram muito deles. Então eles entendem que a segurança que eles têm é juntar. E quando uma pessoa assim precisa dar, ela tem dificuldade. Primeiro porque ela não sabe dar. Né? Então quando ela dá tudo. Então ela não tem esse meio termo, é 8 ou 80. Mas enfim, isso é uma outra situação, em outro momento, tá bom? Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe. Que a paz seja contigo e até a próxima.